Bora, não queria identidade? Olha o que aconteceu. Passou no vestibular. Segunda, quinta-feira, só pensava em estudar. Quando chega. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andiara. Eu sou professora de literatura por mais de 10 anos e eu trabalho, com os meus alunos que querem passar no vestibular. Trabalho sempre com cursinhos para vestibulares. E é muito legal, sabe por quê? Porque durante esses 12, 13 anos de trabalho, eu tenho descoberto como o Enem tem crescido. É isso mesmo, gente. A gente prepara os alunos para entrar na universidade, então a gente trabalha tanto com vestibular tradicional quanto com o Enem. E o Enem, ele tem crescido, conforme essa passagem do tempo, mas ele traz um estilo, uma estrutura que é um pouco diferente, beleza? Do nosso método tradicional do vestibular. Enquanto o vestibular, ele passa para você sempre obras catalogadas, então você vai lá, lê aquele monte de livro, isso daquele contexto, já vai com uma ideia pré-estabelecida. O Enem, ele pergunta tudo sobre literatura e quando ele pergunta tudo sobre literatura, ele pergunta de uma forma diferente, bem voltado para a leitura e interpretação textual. Isso é muito legal de você saber, sabia? Por exemplo, se você vai prestar um vestibular, a gente tem esse costume de olhar como o vestibular é feito e construído. A mesma coisa acontece com o Enem. A gente precisa olhar como o Enem, ele formula, ele organiza a sua própria prova. E esse ano, eu dando aula, revisão para os meus alunos que vão prestar o Enem, eles falaram, prof, você podia disponibilizar isso de uma forma mais ampla para a gente assistir essas aulas mais vezes, para a gente compartilhar com os nossos amigos. E aí surgiu essa ideia de construir uma série preparatória de literatura para o Enem. E é isso que a gente vai fazer. Essa série vai ter um título muito legal, que é Vem em mim, neném! Ops, Enem! Beleza? O que o Vem em mim, neném tem como propósito? Gente, você vai prestar o Enem, você tem que saber tudo que o Enem propõe para você tem que responder o que o Enem tá pedindo, tá? E quem sabe aí, parece um crush, para você chamar de neném, bebê, algo nesse sentido. Aproveita, colega, aproveita. A gente tem que tirar situações legais e gostosas de todos os lugares, tá bom? Tá, então essa série vai ser uma série aí de 10 vídeos falando sobre todo esse contexto da literatura, tudo que a literatura pede para você, que é o tradicional, que é aquilo que você conhece na escola. A gente tá falando aí de movimentos literários, a gente vai falar sobre funções da literatura, a gente vai falar de gêneros literários, a gente vai falar de toda a literatura, só que tem um porém, tem um contexto. O Enem tem uma forma específica, uma forma particular de perguntar isso, tá? E onde está essa forma particular do Enem de perguntar? Aqui no edital que ele disponibiliza para os alunos. Precisamos pensar sobre esse edital. O que o edital pede pra gente? Olha só, o edital ele divide as disciplinas, tanto aí da parte de linguagens quanto das outras disciplinas de uma forma geral, tá? Divide isso em competências e habilidades. E dentro da prova de linguagens, esse papel que eu tô segurando é o edital, tá, gente? Então você pode aí baixar o edital, você pode procurar a parte de linguagens, tudo tranquilo, você vai acompanhar isso que eu tô falando com você vai comprovar isso, tá bom? E existe uma competência dentro, daí do eixo das minhas linguagens, que é a competência 5, que ela é especial, própria para literatura. Olha o que a competência 5 ela pede para você. Você, aluno, precisa analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Isso é o geral. Então, o que o Enem está pedindo para você? Para você analisar, interpretar, relacionar, aplicar
explicar todo esse contexto literário dentro da prova. E como que ele faz isso? Ele divide isso em habilidades, tá bom? Então, a competência 5, ela traz 3 habilidades que são próprias da literatura. A habilidade 15 fala o seguinte, ó: estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Estou falando dos movimentos literários, tá? Prof, mas isso eu já sei. Beleza, eu sei que você sabe. Aqui a gente vai pincelar um pouquinho sobre os movimentos literários, mas o intuito é fazer você entender como que o Enem vai perguntar isso pra você, tá bom? Então segura aí, a base você já tem. Aqui a gente vai focar como que o Enem vai perguntar e como que você tem que responder de uma forma rápida, direta, tranquilo? Habilidade 16, fala que você precisa relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Estamos falando sobre o quê? Gêneros literários. Então, a concepção artística, como ele é construído, a gente está falando diferentemente isso. A gente também vai falar, eu vou dar aqui uma dica para vocês dos movimentos literários e como isso aparece dentro do Enem, como que eles perguntam isso, tá? E habilidade 17, reconhecer a presença de valores sociais e humanos, atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Gente, estamos falando nacional, o tempo todo Brasil, Brasil, Brasil. Você precisa também saber, né, quais são essas funções, como que esse texto foi produzido, né, quais são os valores, o que você precisa aprender, o que você precisa mudar. Então o Enem também pede isso para você. Por que que isso é extremamente importante? Por que, aluno, que eu estou perguntando e colocando isso para você? Primeiro vídeo, começando a série, eu quero que você entenda uma coisa muito, muito, muito importante. Olha só, cada prova pede alguma coisa para você e você tem que responder isso. Tem um cara que eu curto pra caramba, que ele conta uma história que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: você não dá para o outro aquilo que você quer, é aquilo que o outro está pedindo. Tranquilo? Então, por exemplo, eu adoro marshmallow, certo? Eu amo comer marshmallow. Mas aí eu vou pescar. Eu vou dar marshmallow pro peixe? Não, você não pode dar marshmallow pro peixe. Por quê? Porque o peixe gosta de minhoca, ele não gosta de marshmallow. Então, o que você tem que fazer? Dar a minhoca, dar aquilo que o peixe está pedindo. Por que que eu li aqui para vocês as competências e as habilidades? Queridos, o conteúdo você estudou aí 3 anos, 4 anos, sei lá, né, tá fazendo cursinho ou algo nesse sentido, você tem toda uma bagagem da literatura. O que que você precisa? Você precisa entender como que o Enem pergunta isso, como que o Enem, o que que o Enem pede para você e como que você precisa responder isso, tranquilo? E é isso que a gente vai ver nessa série, nessa sucessão de vídeos. Então vamos fazer o seguinte, não adianta mesmo você assistir um vídeo só e achar que é o Salvador da Pátria. Ou você assistir 5 vídeos. Não, você precisa assistir os 10 vídeos. Por isso eu vou falar uma coisa muito séria. Assina esse canal, aperta aí nesse sininho, para ele te avisar. O próximo vídeo que vai lançar vai ser muito rápido, muito perto, porque o Enem tá aí, tá, galera? Então, para que o YouTube te anuncie quando vir o próximo vídeo, o próximo vídeo. E eu vou falar mais. Compartilha isso com seus amigos. Gente, quanto mais pessoas estiverem sabendo sobre esse conteúdo, compartilha com amigo, com colega, com crush, com qualquer pessoa, com o primo, com o papagaio, com o periquito que vai tentar o Enem, porque isso vai ajudar as pessoas de uma forma geral. Olha só, o conteúdo muitos têm, outros não, tá? Então eu vou falar mais uma coisa pra você. Se eu estiver falando um conteúdo específico aqui e você tem dificuldade sobre isso, vai no meu Instagram, procura aí Andiara Maximiano. Só tem eu, tá, gente? Andiara Maximiano, vai no meu Instagram. Eu com certeza tenho aberto aí perguntas e respostas. Manda um direct pra mim, comenta na minha última foto, ali eu coloco também várias postagens sobre o conteúdo, pesquisa se tem alguma coisa que eu já forneci sobre esse conteúdo. Ah, não tem? Então pede, prof, grava uma sequência aí de stories, eu explico com muito mais tranquilidade conteúdo. Sabe por quê? Essa série não é só conteúdo, na verdade eu vou pincelar o conteúdo, mas o meu foco é fazer você entender como que o Enem pergunta esse conteúdo. Mais importante do
que o conteúdo que você já tem, que você pode assistir várias aulas enormes aí, é você entender o que o Enem quer de você e como você tem que responder isso. Beleza? Tranquilo? Estamos entendidos? Então vamos lá. Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, eu quero que você pense sobre as funções da literatura. Tranquilo? Nós temos 4 funções. O que significa função? Utilidade, tá? A utilidade que a literatura tem. E essa utilidade está muito relacionada com o prazer, tranquilo? Das 4 funções que nós temos, uma delas é a função estética. O que seria a função estética? É o prazer pelo belo, é você reconhecer a beleza que existe em toda a parte estrutural. Estética, beleza. Ai, tipo assim, você pode lembrar, ai, estética, fui numa clínica de estética para cuidar da minha pele, do meu corpinho, para ficar linda, maravilhosa, lindo e maravilhoso. Estética, beleza. Gravou? Gravou? Beleza. Então você bateu o olho no texto, vê a estrutura, a construção e a beleza que existe nisso. Tranquilo? Função número 2, função cognitiva. A função cognitiva é aquela função que te passa conhecimento. Então, a cognição é o conhecimento. Toda vez que você lê um texto, você adquire conhecimento, certo? Ou se você escreve um texto, você passa conhecimento. Função da literatura cognitiva, adquirir conhecimento. Tranquilo? Terceira função é a função da catarse. A catarse é a mais linda de todas, tá, gente? Por quê? É quando você tem um sentimento dentro de você e você precisa liberar esse sentimento. Você pode liberar esse sentimento de 2 formas. Quais são essas 2 formas? Você pode liberar escrevendo e produzindo literatura. Então, o ato literário, fazer literário é uma catarse, tranquilo? Ou você pode adquirir uma produção literária já existente, tá? Então, assim, tô sofrendo porque eu levei o pé na bunda do boy, né? Ai, vai lá, primeiro você chama Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Não vi já daquela coisa toda, daquela sofrência. Aí depois você chama mais outro sertanejo, né? Que você fala assim, pode chorar, mas eu não volto pra você porque autoestima é tudo, tá? Pode chorar, você não vai me convencer. Catarse. Você termina de cantar aquele monte de música sofrendo, você fala, tá bom, tô plena. Acabou. Catarse. Você pegou algo pronto, aliviou seus sentimentos ou você criou e produziu alguma coisa, tá bom? E a última e quarta função é a engajada político-social. É quando a literatura ela está sendo feita para a literatura produzir um efeito social. Então eu faço uma crítica social, pensando no setor econômico, político, geográfico, 50 mil coisas, e você pede uma reflexão com relação a isso. Posso falar uma coisa? Enem despenca literatura com a função engajada política-social. O último Enem, pelo menos aí uns 3, 4 exercícios só sobre isso. Você lê o texto, você refletir sobre essa situação e pedir uma mudança de comportamento, uma reflexão sobre isso. Enem despenca a função engajada política-social. De boa, vamos resolver um exercício aqui para você entender como funciona. A gente vai fazer um pacto do dedinho, tá? Pacto do dedinho do primeiro vídeo que vai funcionar para todos os outros vídeos. Enem, a gente começa lendo enunciado. Por quê, prof? Porque você precisa saber o que o enunciado está pedindo para que você vá ao texto e encontre a resposta. É muito simples. Se o enunciado pede que cor que é a casa, você vai ler o texto procurando a cor da casa. Não interessa quantos papagaio, periquito, árvore, o que tem. Eu quero saber a cor da casa. Então a gente vai começar lendo o enunciado. Beleza? Isso funciona para toda a prova, tá? Então o enunciado, vai aparecer aqui o exercício para você acompanhar comigo. O enunciado diz o seguinte: considerando os aspectos estéticos e semânticos, a parte estética estrutural, semântica, conhecimento, presentes no texto, a imagem da pérola configura uma percepção que, para aí, transforme isso numa pergunta. Olha só, a imagem da pérola configura uma percepção que, qual é a percepção que a imagem da pérola se configura? Cara, vamos ler o texto e ver qual é essa percepção que a gente tem que ter da pérola, tá? Diz o seguinte, ó, pérolas absolutas. Há no seio de uma ostra um movimento, ainda que imperceptível, ó, imperceptível, grifa isso. Qualquer coisa imiscui-se pela fissura, uma partícula qualquer, diminuta e invisível. Venceu as paredes lacradas, que se fecham como a boca que tem medo de deixar escapar um segredo. Venceu. E agora penetra o núcleo da ostra, contaminando-lhe a própria substância. A ostra reage imediatamente,
seguinte e começa a secretar o nácar. É um mecanismo de defesa, uma tentativa de purificação contra a partícula invasora. Com uma paciência de fundo de mar, a ostra profanada continua seu trabalho incansável, secretando por anos a fio o nácar, que aos poucos se vai solidificando. E dessa solidificação que nascem as pérolas. Você entendeu? Entrou sem querer um cisco, ela vai ali, aquele negócio faz uma dor, ele vai tornando uma dor, e ela vai se remexendo até que transforma na minha pérola. As pérolas são assim o resultado de uma contaminação. A arte por vezes também. A arte quase sempre, a arte é quase sempre a transformação da dor. Gente, a gente tá falando o quê? A arte, alguém sentiu uma dor, ela quer expulsar esse sentimento. Que função que a gente tá falando? Catarse, ok? Então, olha só, ele colocou o nome catarse? Não, mas ele tá falando sobre isso. É preciso continuar secretando o nácar, formar a pérola que talvez seja imperfeita, que talvez jamais seja encontrada e viva para sempre, encerrada no fundo do mar. Talvez estas, as pérolas esquecidas jamais achadas, as pérolas intocadas e por isso absolutas em si mesmas, guardem em si uma parcela faiscante da eternidade. Gente, muitas pérolas elas são feitas, elas não são encontradas, mas elas estão ali e elas permanecem eternamente, né? Então ele falou sobre o processo de construção, né, da própria pérola, e isso está relacionado com a catarse, o processo de construção, de liberação dos nossos sentimentos. Entendeu então qual que é essa imagem que a pérola configura? A gente tem que encontrar isso na resposta. Olha só. Então quais são? Ó, a imagem da pérola configura uma percepção que, letra A, reforça o valor do sofrimento do esquecimento para o processo criativo. Esquecimento, ali falou, terminou o texto falando de uma palavra que permanece na eternidade. Joga fora a letra A. Letra B, ilustra o conflito entre a procura do novo e a rejeição ao elemento exótico. Espera aí, o conflito entre a procura do novo, ela tá procurando algo novo? Não, a pedra entrou sem querer, foi algo inusitável, então joga fora. C, concebe a criação literária como trabalho progressivo e de autoconhecimento. Opa, falamos em produção literária, bacana. Só que essa progressão, ela é de autoconhecimento, a ostra, eu quero me conhecer. Não, joga fora, tá? D, expressa a ideia de atividade poética como experiência anônima e involuntária. Falou sobre criação, atividade poética, beleza. Experiência anônima, ela saiu gritando pra todo mundo, tô produzindo uma ostra. Não, então isso está sendo criado, é algo anônimo. E involuntária, ela pediu pra isso acontecer? Não, aconteceu sem querer. Então é uma alternativa bacana, guarda aí porque a gente não leu a última, tá? Destaca o efeito introspectivo gerado pelo contato com o inusitado e com o desconhecido. O efeito introspectivo, gente, pode ser até introspectivo porque entra, mas depois ela vai ser expulsa, ela vai ser colocada para fora. Então, não dá pra gente pensar na letra E. O que sobrou? Letrinha D. Você viu? A gente teve o conteúdo. Como eles perguntam, não utilizei nome, mas utilizei toda uma bagagem interpretativa. E é assim que o Enem vai perguntar pra gente, tá? Beijinhos e até o próximo vídeo.